Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma live semanal que acontece todo final de semana, todo sábado no Instagram, né? Se você quiser participar ao vivo, você que estiver nos escutando o podcast ou mesmo nos vendo em alguma mídia, né? E o Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, YouTube. Vocês podem acessar sábado de manhã, sempre tem. E vocês podem fazer a pergunta ao vivo para mim, que logicamente vai ser bem prazeroso responder a sua dúvida que você possa ter, né? Inclusive convidá-los, convidá-las para participar também dos nossos treinamentos avançados aqui dentro da Mangabeira Academy, tá bom? O assunto de hoje vai ser bem interessante, que vai ser sobre o estresse, né? Então, como eu ser menos estressado, né? Que é basicamente uma receita aí que a gente vai apresentar para você. Logicamente, né, eu estava preparando aqui o material para vocês, né? O estresse, ele pode ter vários motivos, né, para ser criado, né? Então, imagina assim, quando a gente fala de estresse, pode ser relacionado, por exemplo, a uma desregulação do açúcar no sangue, em relação, por exemplo, à ansiedade, que você possa ter um excesso de futuro. O estresse pode ser relacionado a distúrbios de saúde mental, né? Então, por exemplo, você não está conseguindo se concentrar, pode ser isso também. Você pode ter uma privação crônica do sono, então você não está conseguindo dormir por vários dias, por várias noites, né? Além disso, infecções de ouvido que você possa ter, né, também que podem acarretar. Você pode estar doente ou mesmo ficou doente nos últimos dias, nos últimos meses, isso também está acumulando dentro do seu organismo. Tem a ver com a menopausa, tem a ver com a TPM, né, as meninas, diabetes, uso de drogas, né? Eu sempre falo drogas porque todo mundo usa drogas, né? Todos os dias, porque basicamente a maior droga que a gente tem no mundo é o açúcar, né? Além disso, às vezes você usa, né, nicotina, você fuma, né, entre outras coisas que podem ser relacionadas. E basicamente com o dia de hoje, né, com o que a gente tem hoje em relação a todos os dias, você tem uma série de fatores que te levam cada vez mais a ficar mais estressado, né? A gente pega muito nesse ponto em relação ao imediatismo. Por exemplo, as pessoas cada vez mais, ao invés de procurar coisas no longo prazo, né? Basicamente a gente fala muito da matrix mental. Todos os dias você é bombardeado nas redes sociais, na mídia, na imprensa, qualquer coisa em relação a você reiterar o medo, né? E aí, no caso, você baixa sua guarda, você, na verdade, não se concentra em relação à pessoa que você quer se tornar, e logicamente que você entra na narrativa, na agenda de outras pessoas, partido político, você entra na agenda de grupos, né? Eu sempre falo sociais, religiosos, e aí, ao invés de você pensar por si mesma, por si mesmo, você, na verdade, está copiando, está repetindo um mantra que alguém está repetindo no seu ouvido, e aí, no caso, você não segue a tua própria vida, mas você está seguindo a vida de outras pessoas. E, logicamente, que isso acarreta mais estresse dentro do seu organismo. Eu vou falar com você sobre 7 dicas que podem ser bem valiosas, né? Aqui, no caso, a live, inclusive, ela vai ser mais curtinha, né? A gente tem aí, no caso, um tempinho para a gente falar. Eu vou começar com a primeira dica agora, para você ser menos estressada, ser menos estressado, né? A primeira delas é: faça algumas respirações lentas, respirações profundas, né? Respiração, né? Quando a gente faz assim, ó, vou inspirar junto com vocês aqui, segura, né? Depois solta, né? Você pode começar com 6 segundos, né? Inspira em 6, segura em 6, solta em 6, por exemplo. E nesse caso, o que acontece com você? Você vai incentivando o seu organismo a ser treinado em relação a isso. E o que isso é de importância? Pode ser em relação, principalmente, à maneira que você fazia essa respiração quando você era criança. Quando você é criança, por exemplo, você faz isso automaticamente. Mas você vai envelhecendo assim, né? Você vai passando o tempo nessa realidade e você vai esquecendo que a respiração, na verdade, é o que vai te conectar à sua própria espiritualidade. A palavra espiritualidade vem de respiração, né? Vem lá do Atman, né? Lá de trás nos Vedas, entre outras linguagens, né? Entre outros vocabulários, etimologias, né? E basicamente tem a ver com isso, tem a ver com a sua própria respiração. E inspirar, expirar bem, né? Treinar essa respiração faz com que você, na verdade, oxigene as suas células, mas não só isso, limpe também as suas células, porque você vai o quê? Usar todos os seus sistemas, e principalmente o linfático, né? O sistema linfático faz toda a limpeza das suas células. Então, quanto mais você fizer isso, mais você vai se sentir plena, mais você vai se sentir tranquila. Não tem como você inspirar com força, assim, né? Você profundamente não se sentir melhor, né? Se você fizer esse exercício, por exemplo, todos os dias aí na sua casa, no seu escritório, onde você estiver, né, inspirando e expirando com longas, né? Então não é só você inspirar rapidamente, mas é você lentamente, profundamente prestar atenção na inspiração, prestar atenção na expiração,
fica muito mais fácil de você conseguir, até fisicamente, entender como que a respiração feita corretamente impacta cada órgão, cada parte do seu corpo. Por exemplo, até mesmo o estresse, né? Você vai ver que na verdade vai baixar o nível de dopamina, né? Que é o hormônio, aliás, dopamina não, cortisol, né? Que é o hormônio do estresse. E é logicamente que você vai, com outros hormônios, neurotransmissores, sentir umas coisas diferentes, como eu falei da dopamina, endorfina, serotonina, né, ocitocina. E aí, no caso, você muda a bioquímica, então você se torna aí alquimista da sua mente para conseguir alterar tudo aquilo que você precisa, né? É muito importante que você coloque isso na sua cabeça, porque quanto mais você souber que isso pode fazer a diferença, logicamente que você tem melhores resultados em relação a quem você é, né? É logicamente que não é de um dia para noite, né? Tem várias coisas que na verdade vão impactar você de uma maneira geral, mas logicamente que as coisas tendem a dar mais certo quando você coloca mais energia para você respirar profundamente, para você inspirar profundamente e assim por diante, tá? E isso com certeza vai te ajudar muito em relação a você minimizar qualquer dano que você possa estar enfrentando em relação ao estresse, tá? Segunda dica que eu quero falar sobre você ser menos estressado. Estressado tem a ver com você se mover, mover o seu corpo, né? Nada melhor do que um exercício, uma caminhada, uma academia, um pilates, você, por exemplo, correr, andar de bicicleta, patins, sei lá, né? Mas você mover o seu corpo. Não existe outra forma melhor de você, por exemplo, sentir, né, essa bioquímica ser alterada se você não faz algo proativo em relação a quem você é. E quando você faz isso, logicamente que você vai sentir uma série de fatores diferentes dentro do seu organismo. E quando você faz isso, você, por exemplo, cocria, né, manifesta uma indústria dentro de você que já existe. Você não precisa de nada externo, né? Às vezes as pessoas ficam viciadas em medicamentos por causa disso, que elas se esquecem, na verdade, que elas têm essa fazenda, né, alquímica dentro delas. E quando você faz isso, quando você move o seu corpo, você começa também a entender, caramba, eu posso fazer mais, eu posso alterar a minha rotina, eu posso criar, por exemplo, horários dentro da minha agenda para me exercitar, né? Logicamente, cada um tem um estilo, cada um tem uma prioridade, né? Inclusive, eu não recomendo, por exemplo, academia para todo mundo, porque nem todo mundo gosta. É porque tem um condicionamento dentro delas, né? Principalmente o subconsciente, que a academia é desse jeito, é meio que incrustado, sabe? Então a pessoa, na verdade, ela criou, né? Dentro dela como se fosse uma aversão à academia. Então, assim, não é necessariamente uma academia o melhor exercício para você, mas eu sempre recomendo que você pratique algo que repita. Né? Não adianta nada você começar, tá bom, eu não gosto de academia, mas também você não faz nada. Né? Então você basicamente é uma pessoa hipócrita, você é incoerente. Você fala que quer se mover e não se move. Né? Da mesma perspectiva, por exemplo, nada do que você fizer, se você não repetir, a repetição é a mestra da perfeição. Vai ter um resultado. O corpo ele trabalha do mesmo jeito que a sua mente, que do mesmo jeito que o seu espírito. Como a lei natural ela rege tudo. Então, assim, não tem como uma semente virar uma árvore de 3, 5, 10 metros sem que, na verdade, tenha um tempo para que aquilo aconteça. A mesma coisa com o seu corpo, a mesma coisa com a sua mente, a mesma coisa com o seu espírito. Quanto mais você investir tempo, esforço, dinheiro em relação à sua própria transformação, fica mais fácil de você colher resultados. Então, independente do que você for fazer, faça. Mas não fica também esperando resultado imediato, né? Que às vezes acontece, nossa, eu fiquei uma semana na academia, mas não tive resultado. Eu comecei a caminhar, mas eu não emagreci, né? E assim por diante. É um conceito vitimista que toda vez você vai achar que, na verdade, é a última bolacha do pacote, mas não vai dar certo. Tá muito importante isso. Terceira dica é basicamente você prestar atenção na sua alimentação, né? Então, na sua nutrição diária, porque você é o que você come. Quando a gente fala de estresse, você tem que prestar muita, muita, muita atenção em relação à tua alimentação. Você tem que prestar atenção, por exemplo, a quantidade de água que você consome. Porque, pessoal, você tem que entender que tudo que chega para você vai trazer consequências. É o que a gente sempre fala aqui, né? Para todo problema que você tem na sua vida, você tem a solução. Mas também, muitas vezes, você cria o problema do estresse e principalmente o círculo vicioso do estresse, né? Aqui dentro da alquimia da mente a gente fala do efeito sanfona quântico. Então você deixa de ser estressada ou estressado e você volta a ser estressado. Por quê? Falta uma estratégia definitiva, falta algo que na verdade possa te ajudar a entender que
Se você não melhorar a sua nutrição, se você não melhorar, na verdade, a forma que você é, coloca os nutrientes no seu organismo, então, por exemplo, quanto que de proteína que você está consumindo, carboidrato, vitamina, minerais, água, que eu falei para você. Se você não tem o controle sobre isso, se você não controla a sua alimentação, se você, na verdade, fala, ah, mas eu tô na correria, não dá tempo, meu amigo, minha amiga, seu corpo vai pedir isso para você, né? E aí, às vezes, não vai vir de uma forma muito prazerosa. Você vê, por exemplo, muitas pessoas que são novas até, né? E tem uma arritmia cardíaca, pode ter uma taquicardia, ataque de pânico, pode ter, por exemplo, problemas sociais, emocionais, e aí, no caso, desculpa, a pessoa ela pode, por exemplo, ter problemas, né? Peraí, usar o própolis aqui, falo demais. E aí, no caso, o que acontece? Pode ter problemas e aí não vai conseguir resolver, né? E você tem que entender que, por exemplo, quanto mais fast food que você comer, alimentos processados, alimentos que não são naturais, isso tende o quê? A acarretar dentro de você uma pior qualidade de substâncias, né? Se tem uma pior quantidade de substâncias, logicamente que o seu corpo vai ficar fraco, vai ficar desnutrido, até mesmo em relação a hormônios neurotransmissores, não vai ser a mesma coisa, né? E você vai perceber isso, porque pode ser naquele dia você comer uma porcariazinha, não tem problema, né? No final de semana, às vezes aquela coisa exagerar, né, que o pessoal faz. Mas isso, consistentemente, tende a criar dentro de você, na verdade, como se fosse um zoológico, né? Dentro de você, uma, um experimento dentro de você que, na verdade, no longo prazo não vai ser sustentável. Não é à toa que, por exemplo, uma pessoa que é estressada, você percebe, assim, analisando, né, a, as rotinas daquela pessoa, pode ser o seu caso, tá? Se a gente analisasse a sua rotina diária, se a gente analisasse, por exemplo, tudo que você está fazendo diariamente, a gente vai perceber que, de uma certa maneira, sua rotina de alimentação e hidratação é muito baixa. Você não bebe muita água, você não tem horários periódicos de alimentação. Você come quando dá, né? E aí, no caso, é muito importante você ter uma organização em relação a isso, né? Quarta dica aí, que a gente vai dar para você ser menos estressado, essa dica vai servir para algumas pessoas, mas pode ser para todo mundo, né? Esse hábito aqui, inclusive, eu parei há anos já, porque eu usei aparelho, né, no dente aí por 7 anos. E depois que eu usei por 7 anos, nunca mais tive esse hábito. Nossa, engasguei aqui. Vou pegar uma água aqui. Esse hábito, na verdade, inclusive, várias pessoas fazem. Porque, sei lá, é conveniente, né? Você vai ver numa farmácia vai ter isso, numa padaria vai ter. Deixa eu me hidratar aqui, né? Hidrate aí, beba água. E qual que é esse hábito aí que você tem que parar ou mesmo reduzir? É mascar chiclete, né? Chiclete é petróleo, né? Você sabe disso. Se você não sabia, agora você sabe. Mas chiclete não dá em árvore, né, meu amigo, minha amiga? Chiclete é algo artificial. E como qualquer coisa artificial, ela não vai te fazer bem, né? No longo prazo, com certeza. O grande lance, pessoal, você tem que entender que quanto mais você reger a sua vida, fazer com que você respeite, você siga, tenha disciplina em relação à lei natural, mais bons resultados. Resultados positivos você vai ter, cocriar, manifestar qualquer coisa que você quer, materializar o que você quer. E mascar chiclete, de uma certa maneira, acarreta dentro do seu organismo uma série de fatores que vão aumentar o estresse, aumentar, por exemplo, cortisol, aumentar a tensão dentro do seu organismo, né? Então imagina assim, imagina ali perto do meio-dia, você começa a mastigar o chiclete, o que o seu organismo vai começar a fazer? Vai começar a entender que você está mastigando, então você está deglutindo, né? E aí, porque você está deglutindo, logicamente, um alimento vai chegar lá embaixo para ser digerido. Então ele começa o quê? A produzir suco gástrico, começa a seu fígado, né? Já começa a preparar para quebrar proteína, né? Você vai ter ali toda uma organização, né, do seu sistema digestivo, incluindo que o sistema digestivo nosso tem 1 milhão de neurônios, então ele sabe, ele entende que alguma coisa vai chegar. Só que o que você faz com o chiclete? Você não vai engolir o chiclete, né? O chiclete, na verdade, ele vai ser expelido depois, você vai jogar fora. Então, assim, o chiclete, na verdade, ele mascara algo que é natural no nosso organismo, que é o comer, né? Que é uma alimentação. Então, quanto mais você ficar mastigando chiclete, quanto mais você não evitar esse tipo de coisa,
com certeza, né? É diferente de uma bala, né? Uma bala você vai chupar, né, a bala e vai entrar dentro do seu trato digestivo. Logicamente que também chupar bala todo dia também não é muito bom, né? Então tem ótimas ressalvas aí, você pode procurar na internet, você tem um seu especialista que você segue, mas a gente sabe que, na verdade, tudo que é artificial, né, bala não dá em árvore também, né? Tudo que é artificial é químico, totalmente químico, tem açúcar, como eu sempre falo pra vocês, açúcar é a maior droga que tem no mundo. Isso vai substituir. Aí, no caso, logicamente que isso pode acarretar mais estresse dentro do seu organismo, mais estresse no seu corpo. Aí você fala. Aí, quando você fica mais estressado, você pega lá o chicletezinho e começa a mastigar o seu chicletezinho. E, logicamente, ao invés de sair desse vórtice, desse círculo vicioso de estresse, você volta de novo. Então, é meio que uma válvula de escape. É que nem, por exemplo, uma pessoa fumante que vai para o cigarro, né? Ou mesmo tenta substituir por chiclete. É um hábito, é uma repetição. Não é algo natural. Então, logicamente que a probabilidade de não dar certo é muito grande, tá? A quinta dica aí que a gente quer passar em relação a você ser menos estressada, menos estressado, é você praticar, né, a reprogramação mental, né? Então, imagina assim, reprogramação mental não é de uma hora para outra, ela demora, sim, né? Você pode fazer qualquer técnica meditação hoje, mas não vai ser no hoje que você vai mudar, não, meu amigo, minha amiga. Não é assim que funciona, entendeu? Imagina que são anos que você programou a sua mente para dizer que na verdade você não é capaz, que você na verdade não é rica, que você na verdade não tem capacidade para mudar a realidade que você tem dentro da sua vida atualmente. Então imagina assim, existem mais fatores contra você do que a favor de você. Então para destruir isso, para a gente pode dizer para deletar, né? Apertar o botão delete lá, para deletar isso, vai demandar toda uma reprogramação. Então assim, o que eu indicaria para você que quer uma mudança, que quer uma transformação, né? Tem um curso nosso, inclusive, é só procurar aqui onde você estiver, né? Vai ter na descrição também. Chama Detox Mental 21D, né? Então você vai fazer um detox aí, uma reprogramação mental de 21 dias. Inclusive a gente tem de bônus lá no curso, mais 30 dias se você quiser mais ainda reprogramar. Então assim, não é de uma hora para outra. Na verdade, quando a gente fala sobre isso, demanda tempo. A maioria das pessoas fica no meio do caminho porque elas querem algo imediatista, né? Então, hoje a gente vive a geração TikTok. As pessoas, elas julgam as outras por 15 segundos, ao invés de conhecer a pessoa, a, as experiências, as contribuições que as outras pessoas elas dão umas às outras. E, consequentemente, o que acontece na maior parte das vezes? Você começa a julgar as pessoas só pelas aparências. E só pelas aparências você sabe que no fundo, não é bem assim, né? E aí, no caso, você vai perceber que esse imediatismo, né? Então você procura as redes sociais, você procura na televisão, na internet, não tá te ajudando, por exemplo, a você se acalmar, a ter um ambiente pacífico, a você, na verdade, ter mais tempo, ter mais calma para tomar decisões. Ao contrário, todo mundo ao seu redor fica falando para você, olha, você viu esse seriado? Você viu aquilo? Você viu o governo? Você viu economia? Né? Você nunca para, por exemplo, para ter um momento de paz. Se você não tem nenhum momento de paz, seu sistema nervoso, autônomo principalmente, vai sempre viver na tensão. Você vai transformar, né? Você vai sempre trocar o parasimpático por simpático. E o seu corpo ele vai tentar o quê? Equalizar isso. Então pode fazer com que você sinta sono para descansar o seu organismo e às vezes em determinados casos vai fazer com que você tenha um desmaio, né? Porque você não está me ouvindo. Seu corpo é inteligente porque nós temos três cérebros, né? Eu falo para vocês, né? A gente tem o cérebro, que é o córtex cerebral, a gente tem o nosso coração, que emite mais ondas eletromagnéticas do que o cérebro, e também, por exemplo, a gente tem o sistema digestivo, né? O sistema digestivo, na verdade, também tem 1 milhão de neurônios. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva da coerência, né? A gente fala muito aqui na Alquimia da Mente, até nos nossos cursos, né? Na Academia da Alquimia da Mente, por exemplo, sobre a coerência psicofisiológica, né? Se você quiser saber mais disso, é só procurar lá diegomangabeira.com.br/cursos, que você pode se inscrever ou mesmo entrar na lista de espera aí dos nossos treinamentos. E quando você pensa sobre isso, você começa a entender, caramba, peraí, eu quero reprogramar minha mente, eu quero ter novos resultados, eu já estou cansado do que eu estou vendo, eu sei que na verdade o que eu vejo não está me trazendo bons resultados, e logicamente se não está me trazendo bons resultados, eu quero alterar essa realidade. Alterar a realidade não é de uma hora para outra, não é milagre, repercute uma série de fatores dentro de você
que você vai ter que rever a sua vida do começo ao fim, né? E aí, meu amigo, minha amiga, para reformular isso, para você reprogramar isso, não é fácil, porque vai vir seu ego, você vai dizer que sabe tudo, você vai dizer que na verdade não é desse jeito que faz, né? E aí, na maior parte das vezes, o que? Você tem um embate, né, entre o que nós chamamos de self quântico, a sua essência, com o seu ego, né? E o ego aqui não entenda que é uma perspectiva da psicologia, Freud, não, esquece isso, daí não é a nossa linha de trabalho, né? E logicamente a gente estuda muito psicologia, tá? Mas não é desse jeito que eu tô falando do egocentrismo, você só pensar em você, o orgulho, né? A gente fala por exemplo, você vira uma pessoa que esnoba das outras pessoas, né? E aí, no caso, isso precede arrogância, né? Então você se torna uma pessoa arrogante, e a arrogância precede a ruína. Pessoas arrogantes, elas já estão contribuindo para a própria consequência, como criando um karma para elas mesmas para a consequência da ruína. Então, assim, preste muita atenção se não é esse o seu caso. Você está querendo reprogramar, você já tentou de tudo, né? A pessoa gosta de falar, nossa, eu já tentei de tudo. Mentira! Mentira, você não tentou de tudo. Se tivesse tentado de tudo, você teria conseguido achar algo que tinha mais a ver com você, né? E aí, no caso, é o quê? Você é uma pessoa extremamente que só pensa em você. Acabou, você sabe disso. No fundo, você só pensa em você. Você é uma pessoa arrogante. E isso, muitas vezes, fere o que você acha que você é. Não, ele está falando errado, ela está falando errado. E nós estamos no ano astrológico de Mercúrio. Eu falei isso antes de começar, né? Em 20 de março. Eu falo isso, aliás, desde o ano passado pagão sobre isso. Que todo ano astrológico de Mercúrio ressalta dentro de você a comunicação, ressalta quem você é, a sua personalidade. Se você não tem clareza sobre a sua personalidade, você vai sofrer muito. E não é só por causa do que eu tô vendo aqui a Sônia colocou de eleição, não, pouco importa. Você é uma pessoa assim. Isso só está reiterando quem você é, né? E lembrando, o ano astrológico de Mercúrio vai até 20 de março do ano que vem, né? Que é o ano da energia, né, pessoal? A gente tem que entender que as antigas civilizações sempre utilizavam esse conceito do tempo, que nós chamamos de tempo, que na verdade não faz sentido nenhum, né? Passado, presente e futuro não faz sentido, né? Para quem já sabe um pouquinho, né, disso, acompanha o nosso trabalho há mais tempo, sabe que tudo é atemporal, né? Não existe uma série de fatores que acontecem, existem tudo acontecendo ao mesmo tempo. Não é o objetivo dessa live, mas reprogramar sua mente demanda muito trabalho. É isso. Se você quer uma pessoa que seja honesta e fale isso pra você, aqui a gente tá aqui pra falar isso. Se você quer uma pessoa falsa, na verdade, que é uma solução aí, uma receita milagrosa, vá procurar outra pessoa, porque a gente não trabalha assim. Legal? Sexta dica aí pra você que quer ser menos estressada é você, na verdade, monitorar e principalmente às vezes guardar os seus dispositivos digital. Então, assim, o celular, smartphone, computador, tablet, smart TV, qualquer coisa que você tiver, videogame, sei lá. Mas você o quê? Ter uma rotina mais de qualidade, né? Para você não ficar todo dia lá enfiado, né? Tem até um tipo de pesquisa que sempre é feito nos RHs da empresa, globalmente, às vezes por determinados países. Mas hoje a gente tem uma perda da produtividade nos países porque as pessoas elas ficam nas redes sociais, né? Aliás, até mesmo um terço a gente pensar da rotina de trabalho das pessoas é nas redes sociais. Então, 30% do tempo que você tem, 8 horas, né? Gasto, basicamente é gasto nas redes sociais. E muitas vezes, se você não usa a rede social para prospectar, para você criar mais negócios, ou mesmo para você ajudar no seu trabalho, com certeza isso não vai ser vantajoso. Às vezes você trabalha com as redes sociais para isso, mas na maioria das vezes as pessoas não trabalham, entendeu? E aí, no caso, não é nesse sentido que eu tô falando, é no sentido mesmo de perder seu tempo. Quantas das vezes, na verdade, você, né, você que está aí me escutando, me assistindo, me ouvindo agora, me sentindo, sabe que perdeu, né, uma hora lá no Instagram, uma hora no YouTube, uma hora no Facebook, uma hora no TikTok, sei lá, uma hora na rede social que agora, nesse momento que você está me escutando agora, tá em voga, tá na moda, e você, na verdade, tinha um monte de coisa para fazer. Você perdeu tempo. Não aconteceu isso com você? Com todo mundo já aconteceu. Então, assim, o que você tem que fazer? É se monitorar. É você ser o seu próprio chefe em relação ao seu tempo. Porque uma hora perdida, né, pessoal, você não volta mais. Um minuto perdido não volta mais. Qualquer coisa que você fizer, você tem que prestar muita atenção em relação ao que você está fazendo. Não importa o que seja, mas você tem que entender que as redes sociais, qualquer coisa que é relacionada a você ficar mais tempo naquele ambiente,
vai liberar dentro de você dopamina. A dopamina aqui. Então, dopamina o quê? É um hormônio do prazer. Então, você vai o quê? Ser condicionada para permanecer lá, achando que isso é natural. Não, eu quero ficar lá. Não, não é o que você quer. O seu corpo está falando isso e você está aceitando que é assim que tem que ser. Muito cuidado, porque muitas vezes você fica nas redes sociais, você coloca a culpa no Facebook, TikTok, mas a culpada ou o culpado é você. Você que tem que dar um basta, cortar, entendeu? Desligar. Coloca no modo silencioso, coloca às vezes no modo avião, né? Tem um modo avião aí no seu celular. Então, assim, para você não ficar monitorando, tem gente que tem problema, por exemplo, das notificações, né? Nossa, Diego, mas eu não gostaria, por exemplo, de demorar para responder as outras pessoas, porque apareceu lá no WhatsApp, eu tenho que responder a pessoa. Quem disse que você precisa responder na hora, né? O que você é? Você é telemarketing agora? Não precisa, né? Você tem o seu tempo. Se você viver a vida dos outros, ficar agradando os outros, nunca você vai viver a sua vida, entendeu? Então, nesse momento, você tem que refletir, você tem que raciocinar, você tem que, por exemplo, querer uma vida diferente, uma vida nos seus próprios termos, não uma vida para viver dos outros, porque os outros sempre vão colocar as agendas deles para você, não você vivenciar a sua própria agenda, tá? Você tem que colocar isso na sua cabeça. Se você não colocar hoje, ninguém vai colocar e alguém vai colocar a agenda dele ou dela na sua vida, tá? E a sétima dica que eu quero falar para você em relação a você ficar menos estressada, você cuidar, né, do seu estresse, é tirar um tempo para você ficar sozinha, né? Sozinho. Você ter momentos também, logicamente que a gente tem que compartilhar e é super natural. Só que ao mesmo tempo, você não treina esse momento, por exemplo, de ficar sozinha, sozinho com você, né? Isso eu falei até mesmo lá em 2020 e tal, que eu falei, né? A gente fez as aulas, mais de 100 aulas aí disponibilizadas para vocês nas redes sociais, na internet, né? E várias pessoas mudaram, né, a perspectiva sobre a vida. A grande maioria continuou na mesma, né, seguindo a agenda aí da Matrix Mental, e uma minoria, né, uma grande minoria aí, continuou e basicamente entrou aí dentro dos nossos treinamentos. Eu convido você, né, a conhecer mais os nossos treinamentos em diegomangabeira.com.br/cursos. E o que eu falei para vocês naquela época? Que nós tínhamos uma oportunidade de ouro para fazer uma transformação da humanidade. E por que isso? Porque quando você, na verdade, se foca em você, você coloca, por exemplo, na quântica a gente fala do observador e do observado. Quando você se observa de fora como uma terceira pessoa, você começa a prestar atenção em relação àquilo que, na verdade, está acontecendo de fato dentro da sua vida. E isso, na verdade, afeta dentro de você tudo aquilo que está acontecendo, né? E, logicamente, se você pensa em relação a isso, caramba, será que, na verdade, eu tenho responsabilidade, eu estou sacando, por exemplo, tudo que está chegando a mim? Será que, na verdade, os fenômenos, os problemas, os desafios que estão chegando para mim, eu tenho consciência que eles são co-criados, manifestados, materializados por causa de mim? Se são por causa de mim, eu também tenho a equação matemática, que é o que? Tudo é matemático. Você tem a solução na sua mão. Só que, muitas vezes, o que? Você não sabe o que deve fazer. Por isso que é tão importante. Quanto mais consciência você tem em relação a quem você é, fica mais fácil de você rebater qualquer coisa. No trabalho, financeiro, em relação aos seus relacionamentos, em relação, por exemplo, a alguma coisa pessoal que possa estar enfrentando, né? E, logicamente, o tema dessa live é em relação ao estresse. Então, como você pode rebater esse estresse que está acontecendo? Porque, na maior parte das vezes, o estresse ele é relacionado a alguma coisa que você não está fazendo com você. Né? A gente vê vários casos que são relacionados ao quê? Falta de propósito. Você não sabe o que você vai fazer da sua vida. Logicamente você vai ficar estressada, bravo, triste, com raiva de tudo e de todos, porque você não sabe o que vai ter que fazer daqui para frente, né? E se você não sabe o que você deve fazer daqui para frente, qualquer lugar serve. Você começa a ouvir a primeira pessoa que você vê na internet, ao invés de você seguir aquilo que é importante para você, o seu coração, né? A gente fala isso porque nas antigas civilizações, o coração, né, dentro da alquimia também, é o símbolo do fogo. Por quê? Ele é o fogo abrasador, que não tem uma chama que vai acabar. Se não tem uma chama que vai acabar, seguindo a sua intuição, seguindo a sua essência, que é científica, tá? Se você é bem cético em relação a isso, porque existe comprovação científica, eu não sei aonde, que na verdade, que a ciência de 300 anos que a gente tem, você começa a acreditar e acha que é a única bolacha do pacote. Não. As antigas civilizações sempre utilizavam tecnologias muito mais avançadas que nós temos hoje. Não é à toa que ainda você precisa pagar pela sua energia, você ainda acha que, na verdade, os recursos minerais ou naturais são escassos, você faz parte de agendas aí que, na verdade, sempre querem programar você para o medo e a escassez, ao invés de quê? De abundância,
viver o mundo das infinitas possibilidades, que é o único mundo que existe, né? Eu sempre falo, a percepção não é a realidade. Você tem uma percepção sobre você que, na verdade, não é a realidade. Ontem até saiu a notícia do Prêmio Nobel, né? E aí, no caso, 3 cientistas que estudam a quântica provaram novamente, algo que todo mundo já sabe, que acompanha a quântica, que as realidades elas são não locais, ou seja, elas não, o que você entende sobre realidade não acontece apenas naquele lugar, mas em vários lugares ao mesmo tempo. Não é localizado em alguma coisa. E é interessante porque você vê a dicotomia, né? Então, com a ciência que você acredita, né? Que é a ciência materialista, ela cai no conto do vigário, ela fala uma coisa, depois ela desfaz, mas tem prova científica que, na verdade, a única coisa que existe, né, é o vazio dentro do átomo, é a consciência. E quanto mais você empregar mais energia nisso, logicamente que o seu estresse vai baixar. Você vai também usar esse estresse, porque o estresse é bom, né? Existe dentro do meu livro lá, como acordar todos os dias com o pé direito, né? Só procurar na Amazon aí, né? A gente é best-seller já tem 13 livros, só procurar, coloca lá na amazon.com.br, Diego Mangabeira, vai ter meus livros lá. Compra se você quiser, se fizer sentido. Né? Tem Kindle, tem o livro físico, compra lá. E aí eu falo sobre essa nomenclatura que basicamente pouco estresse é você o que tem uma vida triste, pode levar a depressão, muito estresse, ansiedade. E existe o que? O ponto padrão, né, dentro da curva normal, que basicamente vai ser 80%, que você pode usar esse estresse a seu bel favor. Gente, eu vou abrir agora para perguntas aqui rapidamente. Se alguém tiver uma pergunta, não sei se tem alguém aqui. Eu quero agradecer a participação de todos, né? Sempre agradeço aí ao vivo. E se você quer participar, você que está escutando pelo podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, YouTube, onde você estiver, participa junto com a gente, sábado de manhã. Se você quer continuar a nossa conversa aqui dentro do nosso treinamento, é só procurar ou digitar aí, né, no seu celular ou mesmo no seu computador, diegomangabeira.com.br/cursos, e lá tem vários cursos. Eu recomendo para você que quer trabalhar mais essa área da reprogramação mental, o Detox, tá? Detox Mental 21D. Vale muito a pena para você. Eu não estou vendo nenhuma pergunta aqui, pelo menos, acho que está tranquilo. Eu vou então finalizar por aqui. Quero agradecer de coração aí todo mundo que participou e você também que está gerando energia. Quero agradecer também pela sua vida e por também prestigiar o nosso trabalho, tá bom, gente? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade para você. Um beijão, um abraço e a gente vai se falando, tá bom? Tchau, tchau.